sobrenatural pode estar em locais cotidianos. Ele não precisa se apresentar em ambientes grotescos ou apavorantes. Experiências com o oculto podem surgir em meio à nossa rotina, ou quando menos esperamos. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Lembrando que nomes e locais serão mudados por questões legais. Pegue seu fone de ouvido e se surpreenda com um relato chocante. Fique até o final para saber mais detalhes sobre o caso. Trabalhar em um posto de gasolina pode não parecer a versão de um emprego dos sonhos. Para ninguém, né? Mas se você está estudando para concurso público e precisa continuar tendo uma fonte de renda, seria bom poder estudar no trabalho. Bem, foi o que eu pensei há 3 anos quando consegui esse emprego. Meu nome é Murilo e hoje vou relatar tudo o que eu vivi nesse trabalho no interior da Paraíba. E descobri quão estranho esse lugar realmente era logo na minha primeira noite no posto de gasolina. Eu precisava de um emprego para poder pagar minhas contas e ajudar em casa. E ao mesmo tempo eu almejava uma vida melhor. Eu comecei a cogitar a hipótese de passar em um concurso público e precisava de um emprego que me permitisse estudar durante o trabalho. Meu alvo era ser policial, e é o que eu sou hoje. Estava de moto voltando de uma pescaria na roça quando vi a faixa de "Precisa-se de frentista" em um posto de gasolina da estrada, local velho e meio esquisito por sinal. Posto e loja de conveniência do Milton. Estava a alguns quilômetros fora da cidade, à beira de uma pequena floresta. Eu já tinha visto antes, mas nunca tinha prestado atenção no posto até aquele momento. Eu não pensei 2 vezes, parei a moto e fui lá perguntar sobre a vaga. Conversei com um rapaz que se identificou como Tito, e ele disse que eu podia voltar no dia seguinte, que o dono iria estar lá e o emprego provavelmente seria meu. Fácil demais, eu pensei. Achei até que era sorte, mas eu mal sabia o que estava por vir. No dia seguinte, fui até lá no horário combinado. O proprietário Milton Aragão estava atrás do balcão assistindo a uma reprise de Sobrenatural em uma pequena televisão. Ele olhou quando eu entrei e já disse logo: "Você veio para o emprego?" Ele falou lentamente, me olhando. "Sim, como você sabia?" Foi o que eu murmurei. "Ah, o Tito me disse que você estava vindo." "Ele tá aqui?" Eu repeti. "Sim e não. Ele já se foi há alguns anos, mas de vez em quando ele aparece aí." Ali, naquele momento, eu achei que o Tito era um ex-funcionário que ficou amigo dele ou algo assim. Então a única coisa que eu respondi foi: "Ah, eu sei como é que é essas coisas." Ele me perguntou em seguida: "Você consegue trabalhar à noite? Se sim, é 1,5 salário na carteira, mas eu vou assinar como se você trabalhasse de dia, eu pago o adicional noturno por fora e ainda deixo o lanche aqui para você todo dia. É das 18 horas às 6 da manhã. Domingo você pode ficar de folga. O movimento é pouco, então você vai ficar aqui sozinho, mas pode trazer uma arma se quiser, só não deixa ninguém saber. Eu faço o turno do dia e você vai fazer os da noite. Seremos só nós 2 aqui." Cara, 1,5 salário mais adicional noturno para quem estava precisando muito como eu, estava ótimo demais. Eu ainda podia estudar tranquilo e ia ficar sozinho lá. Então, sem a menor hesitação, eu aceitei o emprego. Apareci para trabalhar na noite seguinte, às 5h45 da tarde. Milton me disse que eu deveria manter as prateleiras e balcões limpos e abastecidos. E falou sobre o caixa, o uso do banheiro caso alguém aparecesse e pedisse para usar, e sobre a bomba de abastecimento. Me deu seu número de telefone residencial e uma chave para trancar a porta da frente da lojinha, caso eu precisasse me esconder de assalto ou alguma coisa assim. Ele disse que eu poderia pegar lanches à vontade, que havia um micro-ondas no escritório dos fundos. Então ele destravou uma gaveta embaixo da caixa registradora e trouxe um caderno vermelho. Escrito em letras pretas, um negrito bem na capa estava: "Sempre fique de olho." Aí ele disse: "Agora isso aqui, ó, é o que você realmente faz. Leia isso depois que eu sair. Você não vai acreditar em tudo no início, mas eventualmente você vai acreditar. Apenas faça o seu melhor. E o Tito vai te avisar se alguma coisa estiver chegando." Mas dessa vez ele apontou para um enfeite de pássaro que ficava em cima da porta da lojinha. Eu fiquei sem entender nada.
Tito era o ex-funcionário e ele apelidou o pássaro do enfeite com o mesmo nome? Bem, naquele momento eu não entendi e nem tive tempo de perguntar, pois ele foi embora muito rápido. A primeira coisa que eu fiz foi me familiarizar com a loja e com as bombas de gasolina. Eu verifiquei se sabia mexer em tudo direitinho, porque era tudo muito velho e ninguém me deu um treinamento para me ensinar nada. Eu também queria ter certeza de que não havia mais ninguém no prédio. Então eu verifiquei o banheiro, o depósito e o pequeno escritório. Ok, tudo limpo. Feito isso, eu peguei uma lata de Coca-Cola, me acomodei no banco de trás do balcão e abri o caderno vermelho. Listado em ordens numéricas, em letras cuidadosamente escritas, haviam várias páginas de instruções. A primeira: não altere este livro. Não apague nem mude nenhuma palavra. Quando novas informações forem descobertas, adicione-as ao final da lista. 2. Clientes. Se os clientes perguntarem sobre acampamentos, indique para eles irem ao que fica 2 horas depois da cidade. É uma área de camping dos Nazarés. Fale sobre as belas vistas da cachoeira, banheiros limpos e o restaurante em meio à natureza. Elogie o máximo que puder para que eles possam querer ir para lá. Se insistirem em ficar na pousada da estrada de chão, verifique se as roupas dos clientes possuem a cor vermelha. Faça qualquer coisa, desde oferecer dinheiro até roubar descaradamente para fazê-los remover qualquer coisa vermelha. Não deixe eles entrarem na estrada de chão com essa cor em qualquer peça de roupa. 3. A cor vermelha atrai o vigia. Nunca entre na mata usando vermelho. Na verdade, é melhor você não usar vermelho enquanto estiver trabalhando aqui. Nada de camisetas vermelhas, nem um tênis vermelho e não estacione um carro vermelho na frente. Ele geralmente nunca sai tão longe da mata, mas é melhor prevenir do que remediar. Eu parei de ler, peguei minha lata de Coca-Cola e fui até a porta da frente. Não tinha carros à vista. À esquerda, a estrada ligava o caminho de volta para a cidade. 500 metros à direita, a estrada começava a subir e desaparecia ao redor de uma curva acentuada na mata local. Esse era o meu momento de decisão. Ficava ou ia embora? Aquilo estava me parecendo coisa de maluco. O cara pagava bem, não me perguntou nada, foi o emprego mais fácil da minha vida. Aquele velho era louco? Eu não sabia, mas pelo menos ele não parecia perigoso. Eu decidi dar uma oportunidade e ver como as coisas iam. Voltei para dentro e, retomando meu lugar atrás do balcão, eu continuei lendo. 4. O pássaro Tito é um sinal de alerta antecipado. Ele te dirá quando algo estiver chegando. Ele nunca erra. Quando você ouvir seu canto, pode esperar visitantes chegando em breve. Toda manhã, ao amanhecer, pegue a escada do depósito e use-a para encher a taça de água do enfeite do pássaro Tito. Encha até a borda e, se puder, coloque balas verdes também, ele adora. Essa é a única cor que ele gosta. Este é o pagamento dele como guardião da estrada. Faça isso toda manhã, nunca se esqueça. 5. Se você ver um cachorro preto e grande na estrada, ouça-o. Ele se chama Sargento e vai ajudar quando as coisas saírem do controle. 6. A cada 30 minutos verifique a temperatura da estufa que ficam os salgados. O termostato está com defeito. Se esquentar demais, os salgados vão endurecer. 7. Se você algum dia ver um trovão verde no céu e nuvens indicando uma tempestade, pegue a placa Estrada Interditada na sala de armazenamento e feche a entrada da estrada de chão logo à frente do posto. 8. Se o céu sobre as montanhas algum dia ficar roxo profundo, isso é um código roxo. Carregue todos os suprimentos de emergência do estoque que já estão separados no caminhão de reboque. Ele está sempre estacionado nos fundos, e então feche a estrada de chão. Ligue para a área de camping, o telefone está na mesa do escritório, e fale que você precisa evacuar os campistas, pois estamos em código roxo. Use o caminhão para ajudar a retirar as pessoas se preciso. Diga o que for necessário, apenas tire as pessoas. 9. Mantenha a jarra de café cheia.
Se estiver abaixo da metade, faça uma nova leva. Essas foram as instruções mais estranhas que eu tinha visto na minha vida. Haviam várias páginas a mais, mas a maioria eram apenas anotações rabiscadas. Eu continuei lendo até chegar a um parágrafo intitulado Armas possíveis em um código roxo. Dizia: os seres podem ser afetados pela luz forte, mas isso ainda precisa de mais testes. Eu fechei o caderno na hora. O vigilante, trovão verde, a cor vermelha, o código roxo, tudo isso era completamente ridículo. Mas que isso? Eu tava ficando arrepiado. Era umas 7 da noite e eu ouvi um canto de pássaro vindo do enfeite do pássaro Tito. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, depois de ler tudo aquilo. Mas não passou nem 5 minutos e uma 4x4 parou no posto, abarrotada de equipamentos de camping. Respirei aliviado quando uma mulher saiu e pediu para completar o tanque de gasolina. Depois daquela leitura, eu queria muito ter outra pessoa ali comigo e dei graças a Deus quando ela chegou. Mas quando eu fui pedir para ela abrir o compartimento para eu abastecer o carro, eu percebi que a blusa dela era vermelha. Eu lembrei de tudo que eu tinha lido, mas fiz o meu trabalho de completar o tanque. Ela pagou e entrou na lojinha para comprar coisas de comer. Enquanto ela pegava algumas coisas, eu só pensava: eu deixo isso pra lá, afinal é tudo loucura, ou eu convenço uma pessoa que eu nunca vi na vida a tirar a blusa vermelha? Eu confesso que eu até pensei em colocar minha mão no bolso e dizer que iria assaltá-la, mas só pedir a blusa? Meu Deus, que loucura, isso soava ridículo. Eu poderia simplesmente ignorar o velho maluco. Mas não, eu disse que faria esse trabalho da melhor forma possível, e se ele fosse doido mesmo, de qualquer forma ainda era meu chefe. A moça colocou os itens no balcão. Enquanto eu registrava os preços, eu perguntei para onde ela estava indo. Sorrindo, ela disse: estou indo para o camping Terra Vermelha, não falta muito, não é? É logo depois da estrada de chão, eu acho. Eu respondi: eu sou novo por aqui, mas acho que fica a uns 45 minutos pela estrada de chão mesmo. Olha, se você dirigir mais 1 horinha depois da cidade, você pode acampar no camping dos Nazarés. Eu ouvi dizer que é lindo e você pode acampar bem na beira do rio, hein? Ela me olhou, como se estivesse pensando, e ela só respondeu: ah não, eu tô dirigindo já tem quase 5 horas. Estava ficando escuro e eu tô pronta para montar o acampamento, esquentar o jantar e dormir. Mas talvez eu vá lá em uma outra ocasião. Obrigado de qualquer forma pela dica. A conta dela ficou R$ 18,75 e conforme ela procurava na bolsa o dinheiro e as moedas, eu gaguejei a única coisa que eu pude pensar: você não deveria usar vermelho na mata. Ela parou de procurar e olhou para mim e me perguntou: por quê? Bem, vermelho atrai mosquito. Eu dei um sorriso constrangedor na hora, me sentindo um idiota por ter falado isso. Ela só me respondeu toda simpática: ok, eu vou lembrar disso. Ela colocou uma nota de R$ 20 no balcão e enquanto ela saía pela porta ela disse: pode ficar com troco. Eu ouvi quando ela deu a partida e foi embora. O resto da noite foi tranquilo e de manhã eu peguei a escada, coloquei água fresca no enfeite do pássaro, coloquei as balas verdes e pensei que poderia ser alguma oferenda e que eu não queria ofender a fé de ninguém, não é mesmo? A melhor coisa era obedecer. Milton me substituiu às 6 em ponto. Contei a ele sobre minha única cliente. Ele acenou com a cabeça e disse: você só pode fazer o que você pode fazer, né, meu filho? As próximas 2 noites foram muito tranquilas. Tive apenas um cliente e ele não estava usando vermelho. Eu consegui estudar bastante, o emprego era o que eu esperava até aquele momento. Em mais uma noite de trabalho, depois de arrumar a loja, passei a noite lendo e assistindo aulas pelo YouTube no meu celular. Às 5 da manhã, eu juro que eu ouvi um canto de pássaro vindo daquele enfeite na parede. Uns 20 minutos depois, um carro de polícia entrou no estacionamento. Então um policial entrou na loja. Ele se identificou como Cabo Silva. Ele estava investigando uma pessoa desaparecida. Quando ele me mostrou a foto de uma mulher, meu coração quase afundou para dentro do meu corpo. Era a minha primeira cliente. Eu contei ao policial tudo, claro. Bem, tudo menos a história do mosquito, né? Eu deixei essa parte de fora. Ele anotou a hora que ela saiu, para onde ela estava indo, como era o carro dela
e o que ela comprou. Ele perguntou se alguém estava com ela e eu disse que ela estava sozinha. Antes de sair, o Cabo Silva me entregou a foto e disse para colocá-la no quadro de avisos com as outras. Eram 5h45 da manhã. O sol já estava começando a aparecer através das nuvens. Eu saí para a varanda e vi as luzes piscando do carro da polícia desaparecerem lá na frente na estrada. O quadro de avisos estava no lado esquerdo da varanda. Até naquele dia eu não tinha prestado muita atenção nele. Ele era grande, talvez ele tivesse uns 2 metros por 2,5 metros. E ele estava coberto com avisos de papel. Havia o típico aviso de um carro à venda ou de um cachorro perdido, mas misturado a esses papéis havia uma quantidade incomum de pessoas desaparecidas. À primeira vista, não tinha nada em comum entre aquelas pessoas desaparecidas, a não ser que todas estavam de vermelho. Talvez realmente houvesse algo estranho acontecendo nessas florestas. Depois da visita do policial naquela manhã, eu comecei a levar meu trabalho mais a sério. Todas as noites eu olhava o caderno vermelho, tentava memorizar o mapa da estrada de chão, tentava memorizar o local da pousada do camping, as estradas de trilha, dedicava uns 20 minutos a meia hora para isso todo santo dia. Eu não sei explicar o porquê, eu só senti que era a única forma que eu podia ajudar. Eu comecei a manter um registro de para onde as pessoas estavam indo e quanto tempo planejavam ficar. Eu até consegui que Milton anotasse o nome das pessoas, o que elas estavam dirigindo e em qual acampamento estavam hospedadas. Eu perguntei claramente para ele o que era o vigilante, o código roxo, mas a resposta era sempre a mesma. Você terá que ver essas coisas por si mesmo, garota. 2 semanas depois, um casal parou para abastecer. Eles tinham um menino com eles em uma antiga Kombi. Notei uma barraca vermelha amarrada no teto. Então eu disse a eles que estava tendo uma promoção na loja. Eles poderiam trocar sua barraca velha por qualquer barraca da loja. Nós realmente tínhamos uma excelente seleção de artigos de camping lá. Enquanto eles consideravam a minha oferta, eu disse que incluiria um novo fogareiro do acampamento e isso fechou o negócio imediatamente. Algumas semanas depois, um homem chegou com seus equipamentos empilhados na picape. Enquanto ele estava no banheiro, eu roubei o saco de dormir vermelho de sua caminhonete e o substituí por um top de linha só que verde. Ele nem notou. Mas de todos, o meu momento mais assustador foi uma noite às 7 horas. Uma mãe estava acampando com sua filha pequena e parou para abastecer e pegar suprimentos. A menina parecia ter no máximo 6 anos de idade. Ela usava uma camiseta roxa com o nome Bela, escrito em purpurina, na frente. Ela também usava um par de tênis vermelhos com cadarços brancos. Quando eu descobri que elas estavam indo para o camping Terra Vermelha, onde a última mulher desapareceu, eu entrei em pânico. Eu tentei de tudo, inclusive dizendo à mãe que haviam festas diárias de artesanato com glitter para campistas no camping dos Nazaré. Nada funcionou, mas graças a Deus tinha parado de chover há pouco tempo e a menina, ao retornar para o carro, se distraiu com a poça e ficou pulando nela, dizendo ser a Peppa Pig dos desenhos. Os sapatos vermelhos encharcaram de água e lama. A moça pegou a filha e correu para o carro. Do balcão eu pude vê-lo tirando os tênis da menina e jogando-os em um saco plástico, depois colocando dentro do porta-mala. Missão cumprida. Eu respirei de alívio. Muitas vezes eu me pegava pensando que eu nem sabia se tudo aquilo era real e que eu, na verdade, devia ter sido contaminado com essa loucura do Tito. As coisas continuaram assim por um tempo. Eu estava começando a pensar que tinha tudo sob controle, quando tudo deu errado. E tudo deu errado em uma única noite. Começou quando eu cheguei para trabalhar às 18 e encontrei o posto de gasolina vazio. A loja estava destrancada, a caminhonete estava estacionada no lote, mas sem sinal do Milton. Procurei em todo lugar, dentro e fora, nada. Eu liguei para o telefone fixo dele. O Milton não tinha celular, mas no telefone que ele deixou comigo, ninguém atendia. Enquanto eu estava lá, telefone na mão, ouvi um cachorro latindo. Saindo, olhei para a direita, e lá no meio da estrada, estava um grande cachorro preto me encarando e latindo sem parar. Isso deve ser o sargento, foi o que eu pensei, lembrando o nome dele no caderno. Parado lá, sem saber o que fazer, eu senti uma corrente de ar passar e balançar as árvores, e quando eu olhei, percebi o céu roxo, escuro
e profundo. E eu comecei a listar na minha cabeça o que o livro dizia. Escutar o cachorro, ligar para a pousada Terra Vermelha, evacuar os campistas e trilheiros, carregar os suprimentos de emergência no guincho. Era muita coisa. Eu corri de volta para a loja e peguei as chaves do guincho. Em cerca de 4 minutos eu já havia jogado todos os suprimentos de emergência na traseira e estava saindo do estacionamento. Fiz uma parada rápida na estrada de chão para colocar alguns cones laranja e a placa estrada fechada. Então eu acelerei. Eu segui o cachorro, que corria muito na frente. Por mais rápido que eu dirigisse, o cachorro estava sempre uns 30 metros na frente da caminhonete. Impossível isso, eu sei, mas era o que estava acontecendo. Quando chegamos ao local de camping, o cachorro saiu da estrada, passou por um carro azul no estacionamento e entrou nas árvores. Eu freiei bruscamente e segui correndo. A cada 2 minutos o cachorro sargento latia, então eu segui o som até chegar a uma clareira. Demorei 1 minuto mais ou menos para entender o que estava acontecendo. Havia um pai, a sua filha adolescente e um menino pequeno. Eles estavam sentados em volta de uma fogueira assando marshmallows. E o sargento estava a menos de 1 metro de distância deles, latindo freneticamente. Ele estava bem na cara deles. E eles não viam o sargento. Era como se o cachorro não estivesse ali. Acho que talvez o menino pequeno pudesse vê-lo, porque eu vi ele se encolher e se esconder atrás do pai. Eles pareceram assustados quando me notaram. Bem, um homem parado na beirada da mata tentando recuperar o fôlego é de se assustar mesmo. Vocês têm que ir. Não viram o céu? Uma tempestade de granizo. Tá vindo, pode ser tromba d'água. Foi o que eu consegui inventar e dizer para eles enquanto eu recuperava o meu fôlego daquela corrida. O pai olhou para o céu, que estava ficando roxo, e finalmente começou a questionar. Não ouvi nenhum alerta de tempestade hoje. Surgiu de repente. Olha, a Defesa Civil está a caminho para evacuar os campings, mas vocês precisam ir agora. Eu gritei com eles. Deixa tudo para trás, leva apenas o que puder carregar em 5 minutos. Eu ainda preciso avisar os outros campistas. Aquele pai fez uma pausa, olhou para os filhos e depois ele balançou a cabeça. Tá certo, muito obrigado, hein? Ele jogou água no fogo e começou a arrumar as coisas. O cachorro então pareceu satisfeito. Ele parou de latir e voltou para a estrada principal. Quando voltei para o guincho, o cachorro sargento estava parado no meio da estrada esperando por mim. Então eu segui. O cachorro passou direto pelos locais de camping 2, 3 e 4 e algumas trilhas. O que eu assumi que significava que não haviam campistas ou trilheiros lá. Mas quando chegamos no número 5, ele passou perto de uma Toyota verde estacionada, o único carro por perto, e voltou para a mata. Quando eu pulei do guincho, o vento começou a aumentar muito. Eu comecei a seguir os latidos e dessa vez, quando eu saí da floresta, eu estava no topo de uma colina. Na base da colina tinha um rio. Havia uma barraca grande montada. De lá eu podia ver 2 adultos sentados em cadeiras de acampamento à beira do rio. Tinha uma menina dentro da barraca. E aqueles adultos sentados lá nas cadeiras não perceberam quando ela saiu e caminhou por trás daquela barraca enorme. E essa menina estava usando uma blusa vermelha. Foi quando eu percebi que ela estava perseguindo uma bola de plástico vermelha, grande, que estava se movendo lentamente em direção às árvores, contra o vento. E a menina estava seguindo aquela bola. Eu olhei para onde ela estava indo. De longe, eu podia apenas distinguir um homem parado nas árvores. Ele estava vestindo preto, com um casaco longo, e parecia que ele estava usando uma cartola antiga, com a faixa vermelha brilhante na base da cartola. Eu vi seus dedos ossudos apontando para a bola como se ele estivesse chamando ela. Eu percebi então que aquele devia ser o vigia, e aí o meu coração apertou. Eu sabia que nunca ia chegar a tempo. Foi quando o cachorro disparou, ele rosnava e latia e correu em direção ao homem de preto. A menina estava a apenas uns 6 metros de distância das árvores quando o cachorro a alcançou. Ele parou a poucos metros na frente da garota, bloqueando assim o caminho. A garota podia claramente ver o cachorro, porque ela estendeu a mão para tocá-lo. O sargento então começou a empurrá-la de volta para a barraca, onde os pais estavam. Eu desci correndo a colina e na metade do morro, quando eu percebi que tanto o homem de preto e aquela bola vermelha tinham sumido. No rio,
Eu avisei aos pais sobre os alertas de tempestade e isso fez eles saírem dali. Eles estavam arrumados e indo para o carro quando voltei para o topo do morro. Havia apenas 7 locais de acampamento com estacionamento. O cachorro sargento correu para o número 6 agora, então só havia mais um para verificar. O local de acampamento 7 era conhecido pelos locais de trilhas para profissionais. Eu tinha passado muitas noites olhando para os mapas de trilhas e eu sabia que havia uma pequena estrada de manutenção que corria ao lado dele, bem entre ele e o rio. Então dessa vez, em vez de correr pela floresta atrás do cachorro, eu virei para a estrada de manutenção. Eu pensei que assim eu cortaria caminho e eu dirigi o mais rápido que eu pude. Ao virar uma curva larga, eu tive que pisar no freio. Tinha um caminhante parado na estrada com uma grande mochila nas costas. Ele estava olhando diretamente para mim, mas ele não mexeu um músculo. Ele parecia estar aterrorizado. Eu pude ver que ele precisava de ajuda. A minha mão se moveu automaticamente para a maçaneta e foi quando eu vi algo enorme se movendo atrás das árvores, 3 metros mais ou menos atrás daquele caminhante. Eu nunca teria visto isso se não tivesse se movido. Tinha pelo menos uns 6 metros de altura e eu só podia ver realmente sua silhueta. O tronco da criatura, cabeça, braços e pernas eram quase invisíveis. Era como olhar através da água, é o melhor que eu posso descrever. A criatura avançou até que se ergueu sobre aquele caminhante. Agora estava bem atrás dele. Eu pensei em buzinar para distrair aquela criatura. Foi então que eu me lembrei do caderno. Tinha alguma coisa sobre luz sendo usada como arma. Então eu acionei um interruptor para que as luzes altas que corriam no topo da caminhonete do reboque se acendessem, orando para que funcionasse. E foi quando o cachorro saiu da floresta, atravessando o caminho da criatura. O cachorro estava rosnando e latindo enquanto aquilo recuava na mata. Ele desapareceu na floresta. Assim que pareceu seguro, eu pulei para fora do caminhão e corri até aquele caminhante. Rapidamente eu empurrei ele e aquelas coisas enormes que ele estava carregando para o banco do passageiro, então eu acelerei de volta para a estrada principal. Quando a gente chegou de volta ao posto de gasolina, eu descobri que o nome dele era Samuel. Ele havia feito algumas trilhas sozinho nas últimas 2 semanas. Essa tinha sido a sua última parada antes de voltar para casa. E Samuel estava em choque ainda quando ele riu meio que nervoso e disse: realmente, essa quase foi minha última parada. Mas tipo, a última permanente, né? Então quase em um sussurro ele me perguntou: cara, o que era aquilo? E eu respondi honestamente para ele: Samuel, eu não sei. Era mais ou menos meia-noite quando Samuel conseguiu falar com um amigo que decidiu ir buscá-lo. Enquanto esperávamos, eu peguei umas Coca-Colas para tentar quebrar o gelo e alguns salgados, porque ele devia estar com fome. Ele me perguntou se o cachorro ia ficar bem, e eu disse que eu esperava que sim. Mas na verdade o que eu queria perguntar para ele é: como que você conseguiu ver o cachorro? Mas aí eu me contive, pensando que isso levaria a muitas outras perguntas que eu também não teria resposta. Depois que ele foi embora, eu recebi uma ligação no meu celular. Era o Milton. Acontece que ele teve um ataque cardíaco. Um cliente aleatório o encontrou desmaiado no chão do posto de gasolina e chamou uma ambulância. Felizmente, não aconteceu nada de grave com ele. Com medicamentos, ele deve voltar às atividades em pouco tempo. Um amigo dele iria substituí-lo durante uns dias. Bem, os meses passaram, Milton voltou para o serviço, eu fiz a prova para a polícia, passei e hoje eu trabalho na minha cidade. Eu fico com um plantão noturno justamente para ajudar o novo funcionário do Milton nesses perigos, que por acaso é um amigo. Eu que o indiquei e eu que o treinei para a vaga. A gente jogava RPG junto, então talvez ele levasse as coisas um pouco mais de boa. Muita coisa, como o raio verde, o canto do pássaro vindo do enfeite e anotações bizarras no caderno, ficaram sem resposta. Milton continua sem explicar nada, e eu continuo ajudando como posso. Esse relato foi inspirado em um creepypasta de um fórum americano. Adaptamos para nossa realidade aqui no Brasil. Se é real ou não, eu prefiro não julgar, pois nesse canal continuamos recebendo dezenas e dezenas de histórias que parecem inacreditáveis para a maioria de nós, porém foram muito reais para quem passou por experiências sobrenaturais. Quer enviar seu relato? Nos procure no Instagram @oordinário.selvagem. Deixe seu like e considere se inscrever. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.